Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com um selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, vemos essa cena onde esses discípulos correm à procura de Jesus Cristo, mas quando eles encontram Jesus, fazem essa pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? Essa pergunta aparentemente manifesta um interesse de estar na presença de Jesus. Mas Jesus vai revelar qual é o verdadeiro interesse dessa multidão. E Jesus vai falar: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais. O que significa esses sinais? Esses sinais são os sinais messiânicos, aqueles sinais que Jesus realizava, que manifestava a presença do Messias, daquele esperado. Esses sinais que eram sinais que fariam com que o seu povo reconhecesse ele como o verdadeiro Messias, como o Filho de Deus. Mas Jesus exorta: não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Aqui Jesus revela o verdadeiro interesse dessas pessoas, porque eles não estão interessados na salvação, mas eles estão interessados unicamente em ficarem satisfeitos, ou seja, em comer, em alimentar seu corpo ou alimentar as suas carências emocionais e sentimentais. Por isso que nós precisamos ter um grande cuidado na nossa caminhada, porque muitas vezes nós podemos estar seguindo Jesus Cristo só porque Ele nos dá coisas. E nós precisamos ter cuidado, porque Jesus ele não nos dá aquilo que nós queremos, mas sempre aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós recebemos coisas achando que vem da parte de Deus, mas não vem da parte de Deus. Porque tudo aquilo que vem da parte de Deus vem para ordenar a nossa vida, vem para harmonizar a nossa vida, vem para que nós possamos alcançar a plenitude da nossa natureza, que é sim a obra de santidade. Quando aquilo que nós recebemos vem a nós e gera uma desordem na nossa vida, quando gera os bens materiais, ele gera a avareza, ou então começa a gerar a inveja de ter mais ainda outras coisas, ou diante dos alimentos, por ter uma mesa farta, nós começamos a se valer daquilo ali e exceder naquilo que é necessário para a nossa subsistência, caindo na gula, e assim muitos outros pecados que podem suceder através dessas desordens na nossa vida. Por isso nós precisamos realmente ter cuidado com os interesses do nosso coração,
que não sejam interesses sentimentais e emocionais, só para suprir a nossa carência. Esses homens que seguiram Jesus Cristo e andavam de um lado para o outro procurando Ele, desejavam unicamente isso, ter uma experiência com Jesus Cristo, não uma experiência espiritual, mas sim uma experiência emocional, em sentir que estavam satisfeitos, em comer pão. Veja que aqui Jesus Cristo revela essa verdadeira intenção, esse verdadeiro interesse desses homens. Depois Jesus Cristo ele vai dizer: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Aqui Jesus Cristo está falando da sua presença através dos sacramentos, através da igreja, através da palavra, porque essas são as instituições divinas, porque a instituição divina ela vem a nós para que realmente já nos faça nessa terra participantes da vida eterna. Depois nós vemos uma outra coisa que é importante, porque Jesus Cristo fala para que nós possamos buscar o alimento que permanece, e esse alimento que Ele nos dará, que o Filho do Homem vos dará. Depois nós vemos também no Evangelho Jesus Cristo ali nos chamando a atenção a uma coisa essencial, porque vão perguntar a Ele: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Veja que esse povo, quando Jesus Cristo mostra o seu verdadeiro interesse, ele tenta mudar de interesse ou demonstrar um verdadeiro interesse a Jesus Cristo. E Jesus vai falar: porque para fazer a obra de Deus, realizar as obras de Deus, Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Veja que para realizar a obra de Deus, não devemos fazer coisas materiais, mas primeiramente precisamos ter uma atitude de fé, de confiança, de abandono a Deus. Depois, nós precisamos praticar os mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo, imitar a Jesus Cristo. Aí depois sim, num terceiro momento, quando nós nos tornamos instrumentos de Deus, aí sim a nossa vida ela começa a manifestar as obras de Deus. Não porque nós fazemos, mas porque Deus realiza essas obras através de nós. Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Veja que esse povo saiu de um pecado e entrou em outro. Saiu da gula e foi para a soberba, porque eles queriam realizar pelas suas próprias forças as obras de Deus. Mas as obras de Deus é Deus mesmo que realiza. E essas obras só são realizadas em nós quando nós permitimos e damos liberdade no nosso interior para que Deus realize essas obras em nós e através de nós. Essa é a verdadeira vida cristã, a vida que nós precisamos aprender a viver com Jesus Cristo, para que assim nós possamos realmente ter uma reta intenção e ser instrumentos da obra de Deus nesse mundo, sempre nos alimentando daquele que é o verdadeiro alimento, que é Jesus Cristo, o nosso pão da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.